O Espírito Santo de Deus colocou no coração da liderança pastoral da igreja, nesse período, estarmos falando sobre dons espirituais. Tudo vem de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um dos três tem funções específicas. E a Bíblia coloca que o Espírito Santo, nesse período da época da graça, da nova aliança, ele é responsável em conceder dons, capacitações, manifestações que visam sempre a exaltação do Senhor, a edificação da igreja e a proclamação do Evangelho. Essas três coisas não podem andar separadas, estão sempre juntas. Temos falado já, os pastores já têm falado, os pregadores. Hoje à noite encerraremos esta série, entendemos que devemos ter, e a direção que temos dado, desde o início, desde o ano passado, estamos fazendo isso, com séries. Então, todos os pregadores da igreja falam sobre temas das séries. Por isso é importante, é interessante você acompanhar, pode pegar pelo YouTube, está lá. Hoje à noite encerra essa série. O irmão Jardel, seminarista, vai estar falando sobre como você aplica os dons espirituais, qual é o caminho para isto. E agora estarei falando sobre o que está em 1 Coríntios, capítulo 12, eu peço que os irmãos abram. E fiquem com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 12 e 14. Citaremos outros textos. Eu não sei se o Roberto conseguiu colocar. Os outros textos estarão na tela, mas estaremos com esses textos aqui. Algumas pessoas têm falado quando vêm para a igreja, várias pessoas têm vindo de outras igrejas e falam que algo que chama atenção é o fato de que a nossa igreja prega a palavra, expõe a palavra de Deus. E tudo que falamos aqui é da palavra de Deus. Todos nós temos as nossas experiências, e elas devem ser respeitadas. A Bíblia cita experiências diferentes de homens de Deus, mas a experiência não pode ser doutrina. A doutrina tem que estar na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, com o respaldo de mais de uma vez em lugares diferentes, isto estar sendo exposto. A partir do versículo 7, e vamos até o versículo 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Sobre alguns dos dons, curas, operações de milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, já ouvimos aqui. Queremos hoje estar falando sobre 4, que estão aqui mencionados 3, em Romanos é mencionado o outro, que nós vamos mencionar porque se repete também no capítulo 14, que é o dom de exortação. Mas aqui nós temos dom de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. O Pai querido, estejas agora com clareza nos falando e pelo teu Espírito nos esclarecendo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Profecia. No capítulo 14, versículo 3, por isso eu pedi que você ficasse com esses abertos, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Usamos a nova
Almeida atualizada. O versículo 24 e 25 diz, do mesmo capítulo 14: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. A palavra profecia vem do grego profeteia, capacidade de interpretar o desejo da divindade. Este é o significado da palavra originalmente. Também, no hebraico, onde aparece profecias e profetas, para profetas a palavra é nabi, porta-voz, boca de Deus. Este é o significado no hebraico. Agora, é interessante, e aqui nós temos o objetivo da profecia: o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Há uma diferença entre manifestações proféticas do Velho para o Novo Testamento. Há diferenças em muitas coisas do Velho para o Novo Testamento. Um só e o mesmo Espírito, mas são períodos diferentes, e o relacionamento de Deus, não que Deus tenha mudado, mas o relacionamento de Deus muda com as pessoas. No Velho Testamento ele estava tratando com uma nação, uma etnia. No Novo Testamento é com todos os povos. No Velho Testamento o Espírito Santo vinha, visitava pessoas, permanecia um tempo e podia se retirar ou não. No Novo Testamento o Espírito Santo vem para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, e passa a habitar para sempre dentro dessas pessoas. Os profetas do Velho Testamento, nós vamos ouvir, eles diziam: assim diz o Senhor. E nós vamos ver em Deuteronômio 18, 18. Vamos ler juntos? Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará lá tudo o que eu lhe ordenar. Entendemos que há uma referência messiânica a Jesus, a vinda do Messias, mas há uma referência porque o texto continua falando sobre os profetas daquele período. Nós vamos encontrar também, no próprio Deuteronômio 18, 20, o que acontecia com o profeta caso ele falhasse. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se o profeta, portanto, falhasse na sua mensagem, esta não se cumprisse, ele teria que ser morto. Há uma diferença no Novo Testamento. Nós vamos ver em Atos, capítulo 21, versículos 10 e 11. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Este Ágabo, ele tinha um destaque, e talvez ele fizesse parte, depois nós veremos, de um grupo que foi chamado Ministério Profético, não profetas como do Velho Testamento. Mas Ágabo, cada vez, uma outra vez, ele se manifesta, ele diz: assim diz o Espírito. No Velho Testamento, assim diz o Senhor. E normalmente o profeta ouvia, porque o Senhor falava de fora para ele. Aonde o Espírito Santo está em relação a mim e a você? Aonde o Espírito Santo está em relação ao cristão? Dentro. Então ele fala dentro. Ele fala aqui. Só que ele fala o nosso coração. E nem sempre a gente está tão assim em harmonia. E por isso, mesmo Jeremias vai dizer, o profeta do Velho Testamento, que o coração é enganoso. Por isso, diferente do que havia no Antigo Testamento, diferente,
O que vai acontecer? Nós vamos ver quando ainda em 1 aos Coríntios, lá no capítulo 14 mesmo, versículo 29 até o versículo 33. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que seja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Os profetas, eles não ficavam assim, tremendo, fazendo alguma coisa. Falava-se, transmitia-se a mensagem, 2 ou 3, no máximo, dentro de um culto. E eram julgados, avaliados, analisados. Há aqui uma discussão entre os comentaristas, quem seriam os outros? E eu fico com alguns comentaristas que considero muito sérios, e a minha posição também, desde o início, vi assim. Os outros são quem? A igreja. Paulo vai dizer que todos poderiam profetizar. Profecia, não nos esqueçamos, do versículo 3, uma palavra que exorta, edifica e consola. No Velho Testamento, o profeta não poderia ir além do que Moisés tinha ensinado. Ele não poderia contrariar a lei mosaica, a revelação dada a Moisés, que era o principal. Tanto é que, desde aquela época até hoje, em primeiro lugar vinha a lei. Que não era apenas a lei, mas também toda a base, todo o embasamento do ensino, a Torá, como é chamada pelos judeus até hoje. Os primeiros 5 livros, o Pentateuco. E na igreja cristã, edificados na doutrina, Efésios diz, dos apóstolos. Então, toda a mensagem do Novo Testamento tem que ser baseada na doutrina dos apóstolos. E após o que os apóstolos ensinaram, não há revelação nova para normatizar as igrejas. Tudo que precisamos está ali. O Senhor pode dar orientações individuais, respostas a algumas necessidades, iluminação, mas não virá uma revelação nova. O Senhor está dizendo que Ele vai voltar em outubro de 1998. Eu vi isso. E quando eu peguei o folhetinho que me foi dado na estação de São Caetano e liguei para o número que estava ali e perguntei, irmão, você está desobedecendo a palavra, porque está dizendo que nem a hora e o dia, nem o filho, como homem, sabia, ou poderia dizer. Ele diz, você está certo, a hora e o dia, mas o mês e o ano? Sim, ele me respondeu isso, eu ouvi. Não existe isso. Porque levantou-se o irmão lá e disse que ele sabe o dia, ou o mês, ou a época, ou o acontecimento que vai preceder o arrebatamento da igreja. Não existe isso, irmão. O que há que precisa está aqui. Porque o espírito de profecia que está lá em Apocalipse se revelou na irmãzinha tal. E o que ela falou tem autoridade escriturística. E há uma igreja que, junto com a Bíblia, estuda os escritos daquela irmãzinha tal, que eles chamam de irmãzinha. E que ensina coisas que contrariam o ensino das Escrituras, tais como o fato de que a obra de expiação de Jesus não foi completada na cruz, mas Ele está completando agora. Porque Ele saiu do santo para o santo dos santos, porque eles marcaram uma data para a época de Cristo, errando. E, como não aconteceu a vinda literal, e era a segunda vez que era marcada por aquele grupo, isso no século XIX, eles tiveram que arranjar uma desculpa. E olha que é um grupo que cresce e muita gente acha até bonito quando eles cantam. Mas cuidado, veneno na panela. Eu jogo fora a panela. Então, muito cuidado com qualquer coisa que vai além da palavra. Apocalipse nos diz isso. Apocalipse terminou. O último dos apóstolos, João,
E ele diz lá em Apocalipse que nada pode ser retirado ou acrescentado daquilo que já foi revelado aos apóstolos, completando o que já completavam e interpretando corretamente o que os profetas tinham dito e a lei dizia. Pronto, e fechou-se o cânone, fechou-se a revelação. Agora, quem profetiza fala baseado e nada contra o que está aqui, para edificação, exaltação, exortação e consolação. E aqui está a exortação. A palavra exortação, ao contrário do que muitos pensam, quando se fala em exortação, a maioria das pessoas pensa em descer o chicote. Aquele pastor, eu gosto dele porque ele exorta, ele desce o chicote. Sabe o que significa exortação? Vem de parácleton. Para, da onde vem paralelo. É chamar ao lado. É chamar ao lado e aconselhar. Exortar, aconselhamento. E consolação. Não é simplesmente chegar, oh, coitadinho, vem aqui, encosta. Consolação é encorajamento. Os profetas, em Atos 15, Atos 16, há dois que são citados, Silas entre eles, que iam às igrejas consolando, encorajando os irmãos que ainda estavam sob perseguição. A primeira perseguição que aconteceu pelos judeus, que começa em Jerusalém, no início da igreja. Então, exortação é isso, uma palavra de orientação, de aconselhamento, que pode ser dita, e quando é dita do púlpito, ela vem para isto, para mostrar, mas para apontar e para encorajar. Deus está com você, você pode se levantar. Não é só para deixar você caído, é para levantar. Isso é a palavra profética. A palavra profética, como vimos no final do capítulo 14, já lemos, ela muitas vezes desvenda os segredos do coração. Eu já tive essa experiência, talvez você tenha tido, de entrar num culto, numa reunião, o pregador se levantar e começar a dizer, eu olhar para minha esposa e ficar pensando, por que ela foi falar com esse homem? De onde ela o conhece? Porque parece que a Estela tinha contado coisas da semana para aquele homem. Uma jovem não me cumprimentou na saída de um culto, há muitos anos atrás, e saiu brava, e a mãe dela falou, não liga não, pastor. Ela ficou me cutucando o tempo todo, e ela não acredita que eu não conversei com o senhor nessa semana. Nem celular existia na época. O senhor falou tudo. Um dia eu estava pregando, um grupo de pessoas começaram a rir, eu fiquei chateado, depois eu fui conversar com as pessoas, me procuraram, pastor, a gente estava rindo, porque o que o senhor falou foi o que aconteceu num sonho. E o meu filho estava muito preocupado, ele ficou tão assustado que ele deixou de dormir no quarto e foi dormir comigo. Um filho de 20 anos. Mas ele teve um sonho e o senhor falou tudo do sonho. Isso é profecia. E qualquer um pode ser usado como profeta agora. Você também já não aconteceu de você falar no ensino. Muitas vezes alguém fala, puxa vida, quem te falou isso? Você falou e respondeu uma pergunta que eu estava na mente. Isso é a ação do Espírito, essa é a palavra profética. Que pode acontecer numa conversa. Mas o profeta, agora, o profeta cristão, ele tem que ter cuidado, porque ele sabe que às vezes ele pode ter alguma questão de a sintonia não está tão fina assim. Então, por isso, se você sente alguma coisa, você sonhou com alguma coisa, não chega para o irmão dizendo, irmão, Deus mandou dizer. Não. Meu irmão, eu tenho orado e eu sinto, e creio que é do Espírito, isso acerca do irmão. Ore por isso. Seja humilde. E se você é crente e recebeu aquela mensagem, humildemente você vai dizer, tá bom, irmão, agradeço, vou orar. E se for verdade, primeiro o Espírito vai confirmar no seu espírito e depois as coisas vão se mostrar claramente. Eu costumo dizer que, graças a Deus, nenhum dos sonhos desastrosos que eu já tive, aqueles que a gente acorda assustado porque está caindo o carro, está alguma coisa, nenhum deles ocorreu, envolvendo pessoas. Então o senhor, não, eu acredito que eu fui acordado por aquele sonho, acredito que o Espírito Santo me acordou para que eu orasse por aquela pessoa. E eu sei de várias pessoas que tiveram essa experiência. Uma irmã aqui na igreja, uma vez, de tarde no domingo, tirando um cochilo, acordou assustada e lembrou de uma irmã e orou por ela. Passado um pouco, ela ligou para a irmã, ela sabia, e falou, onde você está? Ela falou, eu cheguei de viagem agora, eu estava viajando, estava indo no interior.
e está tudo bem. Agora sim. Mas houve um problema na estrada, quase que nos envolvemos num acidente. Que horas? Tal hora. Era a hora que ela tinha orado. Essa é manifestação profética do Espírito. É nesse sentido. Mas você não pode chegar, porque às vezes você pode. Já ouviram essa história? Do rapaz chegar para a moça e falar assim: Deus está me falando que você vai casar comigo. Uma moça falou isso uma vez para mim. O rapaz chegou para mim e falou: Deus está me falando que você vai casar comigo. O que você respondeu para ele? Eu falei: o seu Deus é meu Deus. Então ele tem que falar para mim também. Não falou. Ela casou com outro, ele casou com outro, e graças a Deus. Mas isso pode ser, estou sentindo alguma coisa. Mas espera, o Espírito vai confirmar. Essa é a diferença da manifestação profética do velho para o novo. O Espírito diz e fala aqui dentro. Na pregação, a profecia. Porque na sua igreja não tem profecia? Não há uma igreja cristã que não tenha profecia. Talvez algumas são mais gritadas, são mais agitadas, são mais animadas. Outras são mais tranquilas. Mas abra o seu coração para ouvir o que Deus está falando quando a palavra é lida. Porque muitas vezes você deixa de receber o recado de Deus porque você fecha os ouvidos, principalmente os ouvidos do coração. E aí Deus não fala. Ele fala, mas você não ouve. Abra os seus ouvidos aqui e aqui. Peça que o Espírito limpe a sua mente, joga fora todas as preocupações, presta atenção no que Deus está falando aqui. Isso pode ser para você, como para mim. Quantas vezes eu saí dando glórias a Deus, porque durante a mensagem Deus me falou, eu pregando. Sim, e tem que ser assim, né? Eu tenho que ser o primeiro a receber a mensagem. O pregador sempre tem que ser o primeiro a ouvir a voz de Deus. E depois compartilhar. Então, irmãos, não vejo segredo na manifestação profética. Mas eu tive uma experiência todos temos. Mas a palavra diz isso. As manifestações proféticas estão aqui, são estas. O Velho Testamento há uma diferença, e porque se fosse como o Novo, ia ter muita gente morta por aí. Porque tinha que matar o falso profeta. E já não acontece isso. Agora julgue. Quando você ouvir qualquer coisa, avalie. E é um bom exemplo que existe lá em Atos também. Lembram da igreja de Bereia? Os bereanos foram conferir na palavra o que estava sendo dito, se aquilo era conforme a palavra. E assim eu e você temos que fazer, confira na palavra. Mas não confere durante o culto, não. Espera o pastor falar, tudo, o pregador, quem for, e depois você vai conferir. Anota lá alguma coisa e confere depois, para não perder o que está sendo dito ainda aqui. Agora, uma coisa importante, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. É muito interessante essa questão, mas também, como eu disse, a Bíblia continua, o texto continua, e no versículo 5 do capítulo 14 ainda, nós vamos continuar agora entrando o outro dom. O capítulo 12 e o capítulo 14 são os que mais falam sobre esses dons espirituais, os que mais falam de dons espirituais. Depois você vai ter Romanos e você vai ter Efésios, Pedro também cita, 1 Pedro cita também. Mas não há. Agora, dons de línguas são tratados aqui. Atos descreve, há uma descrição em Atos. Atos é muito mais histórico. Doutrina está aqui. Em 1 Coríntios 12, o 13 e o 14, mas principalmente o 12 e o 14. No 14:5, vimos o 3, quem fala em línguas, aliás, 14:5 é interessante. Ele diz assim: eu quero que vocês todos falem em línguas, muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E aí, o versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. E aí, o versículo 6. O 5 nós já lemos agora. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa?
Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Continuando 10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também, vocês que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém, depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Quem fala em línguas fala a quem? Quem fala em línguas fala a quem? A Deus. Por isso que é dito que ora. Ué, mas lá, quando surgiu em Atos, não surgiu, na verdade, não foi a mensagem para o povo? Vamos lá para Atos. Quando aparece essa primeira manifestação no Novo Testamento, aliás, na Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 4. Sabemos o que acontece, a maioria sabe, é no dia do Pentecostes, naquele dia do ano 33, 34, 32, talvez, da chamada depois de Cristo. Estão reunidos lá em Jerusalém, era a grande festa, onde dizem que iam mais pessoas nessa festa, que era a festa dos 50 dias, a festa também das primícias, a festa da colheita, essa festa que acontecia 50 dias após a festa do Pêssar, da Páscoa, e dizem que por causa da época do ano, era melhor a viagem. Então, reuniam mais pessoas do mundo, judeus, mas de diferentes lugares, que nos seus países falavam a língua normal. Alguém aqui conhece algum judeu? Não confunda judeu, de vez em quando o pessoal fala, eu conheci aquela judia que usa aquele véuzão. Não, isso é muçulmano. Quem conhece judeu? Se você anda lá pela região lá de Higienópolis, ou se você tem contatos lá naquela região ali do Bom Retiro, talvez você conheça. Quem conhece? Levanta a mão. Conhece? Certo, o judeu. O judeu que é brasileiro, ou o judeu, às vezes, o judeu nascido aqui no Brasil, você conhece? Ele fala o quê? Ele fala hebraico? Ele fala português. Sabe onde ele vai falar hebraico? Na sinagoga. Porque os cânticos na sinagoga, e a leitura, inclusive, da Torá na sinagoga é feita no hebraico. Alguém aqui chegou a frequentar a missa na época que a missa tinha que ser em latim? Quem foi? Irmã Marlene foi. Alguém mais foi? Todo mundo tinha que ouvir em latim. A prédica não, mas a maioria das orações, rezas, preces eram feitas em latim. E isso foi durante séculos. Mais de 1000 anos, aliás. A maioria das pessoas não entendiam nada, mas estavam ali. No judaísmo até hoje é isso. A não ser o judaísmo reformado, mas o judaísmo tradicional, mesmo reformado, tem um momento em que tem o Razan, que é o cantor da sinagoga. Ele canta os salmos. E ele canta, é uma voz bonita, é bonito você participar de uma cerimônia dessa. E ele canta, e canta em hebraico. Mas só que o judeu do Brasil, ele fala português. Ele foi criado falando português. Ele só tem aquilo da reza. Como o católico antigo, criado no Brasil, o latim era só na hora da missa. Assim é para o judeu. E naquela época também, Jesus, em que língua Jesus falou? Não foi hebraico. Aramaico. Era um dialeto que eles aprendem lá na Síria. É uma mistura de línguas semitas, que seria uma espécie de um crioulo hoje. Um dialeto. Como o judeu
que vem da Europa Oriental, fala também o Yiddish, que é um dialeto, que não é o hebraico. E eles falavam aramaico. Jesus falou em aramaico. Mas quando eles liam as Escrituras, eles liam em hebraico. E muitos liam as Escrituras já traduzidas para o grego, porque o grego era o inglês de hoje. Era a língua franca, a língua comum de todo o povo da região onde estava o Império Romano. E diz que até na China tinha chinês que falava grego porque tinha a Rota da Seda, eles faziam comércio. E a língua que eles iam se entender era o grego, como hoje é o inglês. O mundo nunca mudou muito, não. Sempre tem uma língua comum, a língua nativa, os dialetos. E assim havia naquela época. O hebraico não era comum para eles. O hebraico não era algo tão bom para eles. Quem ora sabe disso. Eu ouvi uma pessoa falar como é bom orar na minha língua. Uma pessoa que era de origem alemã, que foi criada no Brasil, numa colônia alemã, falando um alemão antigo, um dialeto alemão. E ela um dia, num momento assim de um culto, que eu estava na casa dela, eu era missionário lá em Mato Grosso, ela pediu: pastor, eu posso orar em alemão? Falei: pode, irmã. Irmão não entende? Deus entende, ora, irmã. E ela orou, que feliz que ela ficou. É a língua do coração. O que está acontecendo ali? Vamos então, Atos 14, Atos 2. Isso tudo para os irmãos entenderem o contexto em que isso acontece. A partir do 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Gente, isso não aconteceu no cenáculo. O cenáculo eles começaram. Eles provavelmente foram para a rua e eles estavam indo sempre para o átrio do templo, que era um espaço muito grande que os diferentes segmentos da religião judaica se reuniam, como acontece até hoje no Muro das Lamentações. Quem for a Israel vai ver isso. E ficam os grupinhos ali. Não daria para ficar na casa. A casa lá, o cenáculo, era um espaço pequeno. Já estava apertado para quase 120 ali. E eles tiveram que descer, e o povo vai indo, vai seguindo a multidão. E eles vão falando, e aquele povo, eles estão... E aí continua, vamos ver. Vejam só, estavam atônitos, o versículo 7, e se admiravam dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, a língua do coração? Somos, vamos contar? Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, 10 até agora. Do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. 16. Judeus e prosélitos aí não é etnia, já mencionou os judeus que falavam aramaico. 16 idiomas. Línguas estranhas, não é isso, pastor? O texto não está dizendo línguas estranhas. O que o texto diz no original, irmãos, é que, na verdade, essa palavra, e a gente tem que ver aí como está escrito originalmente, a palavra língua é glossa. Glossa no grego, língua. Idioma. Não é língua. Se bem que às vezes glossa é usado também para língua. Instrumento. Tiago aparece também glossa. Mas o sentido, conforme ela tem o sentido também de idioma. Lalos é falar. Falar idiomas. Glossolalia, que vem assim escrito. É a transliteração. Então, falar idiomas. Outras línguas.
Mas, pastor, está escrito que é língua dos anjos. Um versículo, uma vez, fizeram disso uma doutrina. O capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Estou morto de fome. Morreu? O que é isso? Hipérbole. É um exagero, é uma figura de linguagem. E aqui é claro que 1 Coríntios 13 há uma linguagem poética. Então eu sou metal, eu sou um ciro. Não é isso. E quando Jesus disse que era luz, ele virou uma lâmpada? E quando ele disse que nós somos sal, realmente se transpirou muito, fica salgado, né? Mas, hipérbole, figura de linguagem. Nenhum momento a Bíblia diz que outras línguas que se manifestam em muitos lugares são línguas de anjos. Não há isso na Bíblia. E esta palavra, esta parte do versículo, se for usada assim, está totalmente errada. Totalmente errada. Uma exegese inexistente, irmãos. Por isso que o texto diz, não sejam meninos, não sejam crianças. Alguém já disse que muita gente vai ser salva, mas o ministério infantil do céu vai ser enorme. Eu não duvido, no milênio eu creio. Meninos, é salvo assim mesmo. Deus vai levando. Jesus é bom. Creio em Jesus, aleluia. Tá bem. E vamos. Não é porque eu sou... A Bíblia diz que nós somos ovelhas. Aleluia. Não vai falar assim, né? Então, meus irmãos, vamos ser adultos, maduros. Para de pôr na Bíblia o que não está. Não existe línguas de anjos na Bíblia. Aqui é uma hipérbole. Mas, pastor, eu experimentei isso. Eu também experimentei muita coisa, irmão, como eu disse no início. Experiência é uma coisa, ensino bíblico é outra. Você não pode pregar experiência, você prega a Bíblia. Agora, a Bíblia diz para não proibir línguas. Aqui há uma coisa que vamos ver. E o que diz a Bíblia sobre isso? Nós temos também, em primeiro lugar, essas línguas de Atos 2, claramente são idiomas. Aí você vai ter, mas tem outro lugar que aparece línguas, em Atos, né? Atos capítulo 10, versículo 45 a 47, na experiência de Pedro na casa de Cornélio, o primeiro incircunciso a ser batizado. Mas não batizou lá o eunuco? O eunuco, automaticamente ele já era circuncidado. E era diferente, ele era um prosélito, ele era um convertido ao judaísmo. Diferente de Cornélio, que não era. Por isso, Paulo tem que repetir perante a igreja no capítulo 11 toda a experiência. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, eles os ouviam falando em línguas. Irmãos, para dizer que eles tinham tido a mesma experiência, eles tinham que estar falando também em línguas estrangeiras. E não se pode esquecer que lá no exército romano as legiões romanas tinham tudo, muitas vezes não tinha nem romano. Tinham os povos germânicos. O camarada, para ter cidadania romana, ele entrava nas legiões, no exército romano. Para facilitar e ter a cidadania romana que dava para ele privilégios.
Nos Estados Unidos, muita gente, tem muito brasileiro lá, que já foi para o Afeganistão, está aí para fora, porque facilita o green card quando o camarada se apresenta no Exército. Tem lá toda uma coisa lá, mas ele vai e facilita para ele cidadania, não sei, algumas coisas que acontecem que facilitam se ele for soldado. E era assim naquela época também. Então tinham muitos estrangeiros. E tinham ali, e de repente eles começam a entender, eles falam em línguas, e os latinos e os alemães começam a falar na língua que os irmãos da circuncisão entendem no aramaico deles. Quer dizer, tinha que ser, olha, agora os irmãos entenderam uma coisa? Tanto lá em Atos 2, como aqui, eles falam das grandezas de Deus. Lá no dia do Pentecostes, estamos ouvindo eles falarem nas nossas próprias línguas as grandes coisas de Deus. O que eles estavam fazendo naquele momento? Eles estavam orando. E eles estavam fazendo o que? Estavam exaltando a Deus. É interessante. Quando tem que haver evangelização, todo mundo cala, lá em Atos 2. Lembra do texto? Pedro fica em pé e prega. Pedro pregou em línguas? Não. Pedro pregou em aramaico e todo mundo entendeu. Então, na hora da pregação da mensagem, foi na língua comum. As línguas foram orações. Irmãos, não sou contra línguas biblicamente. É oração? O texto diz isso, não diz? Como é que eu vou dizer amém? Eu digo amém para quê? Para oração. O irmão que ora em línguas é uma expressão de louvor. Mas, pastor, é só línguas estrangeiras? Bem, ainda tem mais um texto que muita gente fala assim, mas também aconteceram com os rapazes lá de Éfeso. Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. E aconteceu que enquanto... Atos 19. E aconteceu, Atos 19, 1. Atos 19, 1. Mas eu vou lendo aqui. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Atos 19. Chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Isso, versículo 2. Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Continua. Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Eles não tinham sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, sendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Significado batizados agora conforme a ordem de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, eles foram batizados de novo, porque agora é que eles creem, agora é que eles se convertem. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui, línguas e profecias, uns falavam, outros profetizavam. Quer dizer, estavam anunciando a palavra, e outros estavam glorificando a Deus em línguas. E, novamente, línguas estrangeiras. Porque em Atos sempre vai aparecer línguas estrangeiras. Tinha que haver isso. Porque aquelas pessoas talvez fossem gregos. E eles falavam grego. E Paulo está junto com gente lá também da Judéia. E ali eles começam a falar e eles entendem. E eles falam também em aramaico. Ou talvez em alguma outra língua, porque havia um grupinho ali. E tinha que ser a mesma coisa para haver a confirmação que era o mesmo Espírito. Então tinha que ser a mesma manifestação que houve no dia do Pentecostes. Daquele Pentecostes, porque só houve um Pentecostes. No ano 33, 34, 32, ninguém sabe. Lá, foi lá. E tinha que ser a mesma coisa. Porque era necessário isso para quê? Para confirmar que o Espírito Santo estava se manifestando em diferentes pessoas, em diferentes etnias, entre judeus, entre povos diferentes, entre os romanos, os germânicos, que estavam lá com Cornélio, entre os gregos. Então, havia isso, havia essas coisas. Talvez alguns judeus também, mas gregos também, provavelmente. Então, isso estava acontecendo. E tinham que ter a mesma experiência, nesse sentido. Mas, pastor, então, tem que ser sempre língua estrangeira? Atos, voltando lá para 1 Coríntios 14, nós já lemos aqui. O versículo 2, novamente. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala a Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios.
E aí pode, e talvez aqui se refira, e a experiência de Corinto era provavelmente uma experiência de língua de êxtase, língua estática. É uma experiência em que a pessoa perde o controle e vai falando sons. Fizeram até experiências com pessoas que falam, que têm as experiências de línguas assim, e realmente não há uma estrutura gramatical, há uma outra estrutura, não tem nada comparado com o que existe. Mas não se pode negar a experiência. A experiência. E Paulo mesmo diz, não proíba isso. Mas ele põe uma ordem. E aí o que diz? Fala a Deus, ninguém o entende. E aí vem o sentido disso, edificação individual. O versículo 13 do 14, do capítulo 14. Por isso quem fala em línguas, ora para que as possa interpretar. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas, em outras línguas, quaisquer, mesmo as de êxtase, ou de outras, se as pessoas não entendem. Irmãos, olha aqui, irmãos, vamos ler, dá para colocar esse texto aí? Versículo 20, 14 e 20. Irmãos, não sejam meninos, não sejam crianças no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas o quê? Vamos ler juntos agora? Então vamos ver, vamos colocar aqui para nós. Não sejamos. Vamos ler? Irmãos, não sejamos meninos. Você é menina, pode falar menina. Irmãos, não sejamos meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejamos crianças. Mas quanto ao entendimento, sejamos pessoas maduras. Maturidade espiritual. Pastor, eu não posso? Pode. E aí o texto diz no 28, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, é uma experiência. Eu tenho irmãos e irmãs já disseram para o pastor, eu falo em línguas. Sim, irmão, eu falo em casa. Amém. Posso? Claro. A Bíblia não proíbe. Fale você com Deus, é uma experiência sua. Eu participei de igrejas que usam a prática do falar em línguas, de grupos que usam. Eu tive 2 experiências. Uma experiência em que foi um verdadeiro trava-línguas, porque eu queria ter aquilo que chamam de segunda bênção, e falaram para mim, glorifica a Deus, fala aleluia, glória a Deus sem parar, e eu comecei. Na maturidade dos meus 16 anos, 15 anos, aliás, eu comecei, aleluia, aleluia, aleluia. O irmãozinho que estava perto de mim, glória a Deus, o irmão está batizado e tal, levantaram. E tinha do meu lado um irmão, que hoje ele é pastor pentecostal. Mas ele era muito mais sério que eu, e ele ficava, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu comecei, pronto, me levantaram, ele ficou lá do lado. Depois ele veio todo humilde, oh, que benção, o irmão foi, eu não consegui ainda, glória a Deus. Ele era um homem humilde. Quase que eu falei para ele, fala rápido. Mas eu não posso negar, porque tudo isso eu fazia porque eu estava numa fase de muita incredulidade. O texto diz depois, né, a língua é um dom para os incrédulos, e para mim foi, nessa minha fase. Eu estava correndo para tudo quanto era lugar, ia, não, eu tenho oração ali, tem coisa no morro, tem ali, tem lá, eu ia. Eu queria ver. A minha fé era aquela que tinha que ter fé de Tomé, tem que ver para crer. Eu estava assim. Mas nunca deixei de ler a Bíblia, nunca deixei de orar, nunca deixei de participar da minha igreja. Isso foi importante. Agora, e nessa ocasião, logo que aconteceu essa experiência, que eu fiquei assim, eu fui para o culto, era num sábado. Vigília que não. O pessoal diz, vigília tem que... Não, vigília foi até 1h da manhã, eu acho que nem sei. E aí nós fomos, tal, já teve essa experiência, coisas assim interessantes, experiências. Quando eu cheguei lá no outro dia, eu sentei lá atrás, eu olhei para o pastor, e da minha maturidade, agora eu estava revestido, homem carnal,
Homem frio. Primeira coisa que eu fiz foi julgar. A história já tinha corrido, uns irmãozinhos da bênção que tinha lá naquela igreja, correram para mim, e falando baixinho, glória a Deus, o irmão rolou. Não, não rolei não. Aí a história que eu já tinha rolado, as histórias sempre... Mas participando de um outro culto, numa outra igreja uma vez, de uma igreja, um salãozinho, ajoelhado antes do culto, eu estava orando e pedindo a Deus, Deus me dá fé, eu quero crer, eu quero ter uma fé concreta, eu quero ir pedindo, e eu orando ali baixinho, o culto não tinha começado, de repente, não sei por quanto tempo, eu creio que segundos talvez, eu falei algumas coisas que eu não entendi, mas aquilo mexeu comigo, me deu paz. Foi a única vez. Nunca mais se repetiu. Foi muito importante para mim. Foi a minha experiência. Mas você não tem que ter a minha experiência. E eu não tenho que ter a sua experiência. Experiência é experiência. Eu falei com Deus. Eu não entendi o que eu falei, mas me foi importante. Agora, sabe como foi que a minha fé ficou assim convicta? Eu nunca deixei de orar, mesmo às vezes, perguntando, será que tem alguém ali fora ouvindo? Nunca deixei de ler a Bíblia, mesmo às vezes, perguntando, será que isso foi inspirado pelo Espírito Santo, os homens sabichões escreveram isso? Eu nunca deixei de participar da igreja, mesmo às vezes olhar para o pastor e perguntar, ele fala porque ele acredita nisso ou porque ele está sendo pago para isso? E hoje eu estou participando da comunhão e da palavra, Bíblia, oração e comunhão. Quando eu menos percebi, pedindo a Deus. Claro, fui tendo experiências. Aquela vez foi importante para mim aqui. Mas eu ainda continuei tendo dúvida. Não foi aquilo que resolveu. Mas foi um passo. Mas o que aconteceu comigo é que à medida que eu fui, um dia, alguém me perguntou, você acredita em Deus? Eu virei para a pessoa, foi tão interessante, eu virei para a pessoa e falei, não. Ah, você não acredita? Você é crente? Eu falei, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele está aqui. Se eu falar para você, eu acredito, você pode pensar, eu não acredito. Ah, tudo bem, eu acho, você acha. Eu acho assim, você acha chato, assado. Mas, na verdade, convicção, o que eu queria, isso veio como fruto da palavra. Meu irmão, leia a Bíblia todos os dias, procurando aprender de Deus e enxergar Cristo. E deixando o Espírito Santo, por isso ore quando estudar a Bíblia, para que Deus lhe fale. E não deixe a comunhão da igreja. Porque aqui, numa palavra dessa, no domingo de manhã, talvez não, com certeza, Deus está falando a você. E Deus fala em todas as outras ocasiões. Ele vai falar hoje à noite também, vem. E na quarta-feira também, sabia que tem culto na quarta-feira? E é bom presencial. E não paga nada mais por isso. Pode vir na quarta, na escola dominical, Deus fala também. Você tem que estar aberto. E a gente vai crescendo e vai se fortalecendo. E a convicção vai se firmando. Ele vai nos formatando. Agora, é interessante, né? Experiências. E agora, aqui, cada igreja tem a sua norma, desde aquela época. Em Atos dos Apóstolos, agora 21, versículo 8, olha só que interessante. O que acontecia? Não, primeiro vou ficar em Atos 21, 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Nós vemos que quem profetiza fala aos homens, às pessoas. E aonde que elas falavam? No culto, na igreja, que provavelmente a igreja funcionava na casa deles. Agora, volta lá para 1 Coríntios 14, olha só, como é diferente uma igreja da outra, já naquela época? A partir do 33. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa, ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Porque era indecente, numa cultura helênica, na cidade de Corinto, a mulher falar numa reunião pública.
A falavam sim. As sacerdotisas, principalmente as sacerdotisas do culto de Afrodite, a deusa do sexo, a deusa do amor, que eram prostitutas cultuais. Elas falavam, e dizem as pessoas da época que muitas delas falavam em línguas estáticas, de êxtase. Isso é registrado na época. E elas rapavam a cabeça. Uns dizem que porque como elas tinham contato com muitos homens, para não ter piolho, raspava, punha um tipo de uma peruca e tirava. Agora, por isso que Paulo, no capítulo 11, diz que a mulher tinha que pôr véu, e as outras ficavam carecas. A mulher não podia falar, porque naquela cidade de Corinto, isso era considerado indecente. Causava confusão. Era contra aquela cultura. Por isso, cada igreja tem a sua norma dentro da sua cultura. Na nossa igreja, alguém pergunta, pastor, se eu falar línguas aqui, irmão, não fale línguas aqui no culto, eu vou ter que pedir para o irmão interpretar. 2 vezes que se manifestou em cultos que eu estava, a pessoa não interpretou e a pessoa ficou calada. E a irmã vai ter que orar, não traga mensagem em línguas, porque a Bíblia diz que você vai estar orando, a gente vai estar glorificando a Deus com você, para dizer amém. Agora, se não for, fale com você e Deus. E pessoas dizem, pastor, eu faço isso, aleluia, fica fazendo, se isso faz bem para você, se isso edifica você, se é um dom, uma experiência sua, amém, pode tê-la. Talvez com mais umas pessoas, mas não no culto público. Mas tal igreja faz, a outra igreja faz uma série de coisas. A Bíblia diz que era 2 ou 3, tem igrejas que eu sei que fala todo mundo ao mesmo tempo. E não sabe quem está falando o quê. Mas a gente segue a Bíblia e a gente procura, dentro da nossa igreja, da nossa prática, isto. Não proibimos falar em línguas, a Bíblia manda não proibir. Eu não digo que cessar, eu não sou cessacionista, como dizem teólogos que são. Eu não sou teólogo também. Mas muitos se dizem cessacionistas, cessaram, os dons só foram quando veio o que era perfeito. E alguns dizem que o perfeito era o cânon. Discordo totalmente dessa interpretação. A perfeição ainda está por vir. Quando eu conhecerei, como também sou conhecido, conforme 1 Coríntios 13. Mas, não estou dando spoiler não, né, Jardel? Dei algum? Depois você completa. Ele vai falar um pouco sobre isso. Mas, no entanto, o que a gente vê aqui é que cada igreja tem suas normas próprias, particulares, e vamos respeitar e nos respeitar. Mas uma coisa que é interessante, língua é comunicação. E glossa pode ser, como eu disse para os irmãos, língua, idioma, como pode ser a língua, o instrumento. E aí a gente vai lá para Tiago para terminar isso aqui. 1,19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua glossa, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E aí o 9 diz, com ela bendizemos ao Senhor, o Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas. Isso é o capítulo 3. Criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, quando eu penso nesse dom de línguas e penso em profecia, que é mensagem, e penso que a gente tem que orar por discernimento para entender a vontade de Deus, eu quero concluir aqui dizendo que mais importante do que tudo é que a sua língua, e eu acho que, quando apareceu aquela manifestação em línguas, Deus estava querendo dizer que o Espírito Santo estava querendo mudar a forma de comunicação e unificar as pessoas em amor pelo Espírito. E, sabe, o dom de línguas mais importante é você ter uma comunicação que abençoe. Você tomar cuidado com o tom de voz. Você tomar cuidado com as palavras que vai dizer e dizê-las na hora certa. Para mim, isso é o mais importante. Aliás, o fruto é o mais importante e o fruto trata disso. De autocontrole, mansidão. E para isso, eu tenho que pedir muito a Deus para segurar a minha língua. E abrir mais os meus ouvidos. Pronto para ouvir.
Aliás, nós temos 2 ouvidos, né? E quantas línguas? Pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Oro para que o Espírito Santo de Deus dê a você o dom da língua do amor, da misericórdia. E nós sabemos muito bem que a língua aqui é comunicação. Eu não sei como é um crente surdo numa igreja assim, existem. Mas ele vai falar qualquer coisa com os dedos, com as mãos, né? E hoje a gente usa muito os dedos também, né? E a voz também, nas redes sociais. Que a nossa comunicação, que as palavras da minha boca, diz o salmista, sejam todas, e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. Pai querido, completa a palavra em cada coração. Em nome de Jesus, amém.